mensagem, então me chamou na Ellen. E eu gostaria muito que vocês deixassem like aí no vídeo, porque ficou top, viu? Foi muito engraçado. Ok, gente. Mateus vai ler para nós a mensagem do dia que ele completa ano. No livro Diário Estoico, a data do seu aniversário, no dia 20 de dezembro. Tema: o medo da morte. Ponderas então como o supremo dos males humanos, a marca mais segura dos vis e covardes. Não é a morte, mas o medo da morte. Exorto-te a te disciplinares contra tal medo, a dirigires todo o teu pensamento a exercícios e leitura nesse sentido, e conhecerás o único caminho para a liberdade humana. Epiteto, desculpa. Pronto. Até aí, o que é que o Epiteto vai falar? A morte é inevitável. A morte você sabe que vai morrer. Vai morrer. Alguns dizem que já tem o dia, né? Rezar quanto que for, mas... Pronto. Então a morte parece uma coisa assim que já está programada pela natureza. Porém, tem jovens, muitos jovens e adolescentes até que antecipam um pouco, eu acho, quando ele se envolve com o mundo da criminalidade, do tráfico, se envolve com outras experiências de vida nada promissoras. E eu acredito então que as circunstâncias da escolha que nós fazemos de vida antecipa ou prolonga a nossa existência. E aí tem a questão do destino. Se você acredita no destino, você vai dizer que não tem para onde correr. A morte vem lhe buscar. Às vezes a morte vem, quer dizer, você pode até disfarçar, né, para enganar a morte, não é assim? Você corta o cabelo, raspa a cabeça, fica todo diferente. Aí a morte chega procurando a pessoa e diz: cadê, rapaz, cadê aquele cara que eu estava procurando e não encontro? Aí não encontra o cara. Aí depois olha assim. Oi? Aí veio um careca lá, aí passa a mão assim, eu vou levar isso aqui mesmo. Tem até uma palavra que ela em inglês é Maktub. Eu acho que é Maktub, né? Que diz que tudo que acontecer em sua vida já estava escrito no seu destino. Aí muita gente até tatua, assim, porque acredita muito, né? Que tudo que acontece é porque já estava escrito para acontecer. Existem também pensamentos que dizem o seguinte: ou você escolhe se orientar pelo destino, ou você será arrastado por ele. Então o destino é algo como que inevitável em nossa vida, está para além da nossa programação lógica, cronológica do tempo, mas isso aí é algo que caberia também mais reflexões. Porém, o que é mistério, nós ainda temos algumas dúvidas, e é nessa dúvida que a gente começa a especular e criar contextos diferentes. O fato é que, sendo realista, pragmático, a gente vai dizer que a morte ela pode ser provocada ou ela pode ser adiada, enfim, vai depender muito, né? Mas vamos escutar aqui o rapaz, o Mateus, que é o leitor do dia e que escolheu essa mensagem por conta do seu aniversário. E aí ele vai ler o comentário do autor do livro, né? Diário Estoico, como é o nome do autor do livro? Diário Estoico? Não, do livro, que faz o comentário. Ryan Holiday. Ryan Holiday, né? Holiday, é o nome em inglês, ele é americano, certo? Vamos lá, escuta. Para se preparar antes de optar pelo suicídio, em vez de se submeter à destruição da República Romana por Júlio César, o grande filósofo estoico Catão lê um pouco de fora. Nesta obra, Platão escreve: é a criança dentro de nós que treme diante da morte. A morte é assustadora por ser tão desconhecida. Ninguém pode voltar e nos dizer como é. Estamos no escuro em relação a ela. Por mais infantis e, na verdade, ignorantes que sejamos em relação à morte, há muitos homens e mulheres sábios que podem ao menos fornecer alguma orientação. Há uma razão para que as pessoas mais velhas do mundo nunca pareçam ter medo da morte. Elas tiveram mais tempo para pensar sobre ela do que nós e compreendem como era inútil se preocupar. Há outros recursos maravilhosos. O Diário Estoico da escritora Florida Scott Maxwell, durante sua doença terminal, The Misery of My Days, é um.
As famosas palavras de Sêneca para sua família e amigos que tinham se descontrolado e suplicado a seus algozes é outro, onde repreendeu Sêneca gentilmente. Essas suas máximas de filosofia ou a preparação de tantos anos contra males por vir? Em toda a filosofia há palavras inspiradoras, corajosas de homens e mulheres destemidos, que podem nos ajudar a enfrentar esse medo. Olha, portanto, o medo da morte é o que revela nossa fraqueza, nosso lado criança. Cada um de nós, diante da morte, se desespera. Mas enfim, Mateus, o que você poderia dizer desse texto? Bem, é um tema bom de se abordar, o medo da morte. Até porque, como já foi falado, um dia todo mundo morre. Se preocupar com algo que você nem sabe como vai acontecer é uma besteira. Talvez o medo seja esse, não saber como vai acontecer. Queimado, afogado, triturado, ou levando um tiro até, você vai morrer. Por que ter medo de algo que nem vai, talvez não aconteça hoje ou amanhã? Viver em função de viver. Que aí, você vivendo assim, você deixa de justamente fazer o que você quer fazer, que é viver. O medo da morte é algo que tem em todo mundo, mas que todo mundo devia perder. Como se perde o medo da morte? Ou você pode deixar de ter medo, ou conviver da forma mais tranquila, serena, com essa insegurança, o medo, um medo que pode estar aí presente, mas que ele não tenha a palavra final na nossa vida, não é? Então, como nos livrar, como nos fortalecer diante do medo da morte? Como evitar viver assustados, temendo a morte, seja a morte pessoal ou a morte de alguém muito querido, não é? Você já teve medo de que uma pessoa muito próxima sua, que você ama muito, morresse? Né? Sim, você quer falar? Tem pessoas que colocam tanta coisa. Venha pra cá. Não, venha pra cá, chega. Sente aí. Pronto, nós temos aqui mais um participante. Tem pessoas que têm tanto medo da morte de alguém próximo que, por conta desse medo, acham melhor que essa pessoa, que você mesmo morra do que essa pessoa próxima morra. Por conta de acharem que ela é mais importante ou que sem ela você não consegue viver. Só que isso faz com que você perca o objetivo de sua vida, que é viver. Você querendo que você morra por conta de outra pessoa, às vezes isso é um ato bom, às vezes não, por conta que você está barrando sua própria vida, em vez de querer viver ela. Olha lá. Esse tema dá muito o que se falar. O tema morte, morrer. Porque existe morte e morrer. São duas coisas diferentes, certo? O morrer é o processo. A morte é o ato em si. Nós todos somos mortais. Estamos no processo da morte, né? Aliás, estamos no processo do morrer, certo? Por exemplo, a morte e a vida são duas realidades que elas podem caminhar lado a lado? Eu acredito que sim, que pode acontecer essa parte da vida caminhar com a morte, até porque vamos pegar um exemplo que é utilizado na internet. Lá antigamente, quando o pessoal ainda não se desenvolvia, que caçava, que vivia, que eram índios, etc., o pessoal, eles não tinham conhecimento de pegar uma fruta e estudar ela. Eles tinham conhecimento de pegar aquela fruta, comer, se morreu, já fica com isso. Não, isso aqui não faz bem. Ou seja, precisou alguém morrer para que a humanidade possa continuar a viver. Assim também foi com grandes cientistas, assim também foi com grandes filósofos. Precisou da morte para que haja vida. Assim como o dinossauro morreu para que o humano possa nascer, alguém precisa morrer para dar continuidade à vida na Terra. Olha, uma reflexão muito madura, né? Profunda até, né? Na filosofia, o tema morte significa
tanatologia, certo? Ó, já que estamos nesse tema da morte hoje, o tema é estudado cientificamente pelos médicos, cientistas que estudam a morte, o morrer. O nome dessa ciência chama-se tanatologia. Tanato, o deus da morte grego, certo? Na filosofia também a gente aprende que filosofar é aprender a morrer, certo? Se você aprende a morrer, você passa a ser um homem sábio, uma mulher sábia. Porque aprender a morrer para a filosofia é viver a cada momento a sua intensidade, a sua presença permanente ali no presente, de forma plena, completa, certo? Aprender a morrer é valorizar a vida a cada instante, a cada momento. E não viver simplesmente assustado ou em situações que possa abreviar a morte, não é? Um jovem que se aventura numa moto embriagado, nessas estradas aí esburacadas ou nos asfaltos das cidades, a gente sabe que essa pessoa ela é imprudente, não é assim? O pai da psicanálise, Sigmund Freud, ele vai dizer que todos nós temos a pulsão de morte e a pulsão de vida. Temos em nós aquela força interior que nos impulsiona para a morte com muita força, né? E tem aquela outra potência em nós que nos leva a fugir de situações de morte e viver em plena harmonia com a vida. Como é que vocês interpretam dessa situação da vida e da morte hoje no mundo pós-moderno, da juventude que está se deixando influenciar muito por opiniões fakes ou fundamentalistas nas redes sociais, né? Sobre a morte, essas coisas de violência? Vocês têm algo a dizer a respeito? E se eles estão querendo barrar a vida de alguém, eles não, estão querendo que a pessoa não viva e não realize seus sonhos. Aí eles têm aquela coisa, não, ele fez bullying comigo. Tá, às vezes aqueles que fazem esses assassinatos não matam só quem fez bullying, mata até quem não tem nada a ver com a história. E faz barrar o sonho daquela pessoa, que faz acarretar várias e várias mortes depois. Por conta que não tem só aquela pessoa que morreu, tem a sua família, que gostava daquela pessoa e por conta dessa morte não vê mais sentido em sua vida e se mata também. Ou até vê mesmo a pressão psicológica que causa nas pessoas que viram aquela morte na escola, que ficam traumatizadas e não querem mais frequentar a escola, ou até mesmo se traumatizam num nível que tem pânico muito, todo dia. Síndrome de pânico todo santo dia e não vê mais sentido em viver. Que acaba acarretando, no parar de andar da sociedade, né? Por conta que se isso acarreta várias mortes, vai fazer com que a sociedade não avance e fique com medo. Porque esse medo pode ocasionar vários problemas para a sociedade. Isso. Então, muito bem, parabéns. Você concorda, quer complementar, acrescentar alguma coisa? Vamos ver aqui agora. Bem, minha opinião não é diferente. Eles estão sim no mundo da criminalização. É um mundo que é fácil de se entrar, mas não é tão fácil assim de se sair. E que realmente, como o Benício falou, causa essa paralisação na sociedade. A sociedade deixa de andar por causa de um medo. Mas ao mesmo tempo que causa esse medo, pode também causar a revolta e talvez aí sim ter um avanço como já aconteceu em anos passados. Um avanço de segurança, um avanço de leis, um avanço das escolas conseguirem se manter melhor, diminuir esses ataques. O ruim é que realmente esse tipo de massacres já vem acontecendo muito antes. O caso mais conhecido é o da escola Columbia dos Estados Unidos, que o cara entrou lá, o adolescente, por causa de que sofreu bullying, ele e outro colega, armados até os dentes, com bombas, e começaram a matar todo mundo lá. Poucas pessoas saíram vivas, e aí esse mesmo acontecimento vem se repetindo tanto nos Estados Unidos quanto agora no Brasil.
E a sociedade dá pra ver que não progrediu de Colômbia até aqui, porque esses massacres, mesmo com toda a tecnologia que tivemos, não deixaram de acontecer, ou pelo menos não diminuíram. Se diminuíram, foi por um curto período de tempo. É claro que não aconteceu nada igual aconteceu em Colômbia, mas continua acontecendo, como as crianças que foram mortas na creche. Então, eu acredito que é ruim, mas também é algo que vai abrir o olho da humanidade para proteger ainda mais os nossos irmãos, a gente mesmo e até os filhos dos outros. Olha, muito bem. Parabéns pela reflexão aí, né? Então, é preciso, eu digo a vocês, jovens, adolescentes, vamos ter cuidado com aquilo que nós andamos acessando, compartilhando, dando os likes e assim. Porque isso é tão forte na mídia, nas redes sociais, que pode gerar no adolescente, na criança, uma consciência da normalidade da violência, né, que seria muito negativo para todos nós, ok? Qual é a solução? Tem assim uma palavra que você diria que nós temos que encontrar uma saída, uma solução para tudo isso? Seria o quê? A educação, o total desarmamento e o acompanhamento aí mais rígido das pessoas, da sociedade? Seria o quê? Câmeras nas escolas, colocar portas de detector de metal. Qual seria a saída? Onde começa a violência? É essa a questão, gente. Onde começa a violência? Na escola? Na sociedade? Fora, nas ruas? Em casa? Onde tudo isso? Qual é o princípio, a causa de toda essa barbárie que nós estamos vivendo hoje? Entendeu? Qual a saída? É isso que nós queremos ouvir de vocês. Qual a alternativa que vocês apontam como superação, sugestão para a saída, para vivermos um mundo mais seguro? Acho que a princípio o respeito, por conta que vamos colocar em conta que todo bullying ou tudo isso que acontece, essas mortes, esses assassinatos que acontecem na escola, é por conta da falta do respeito. Que a pessoa não se coloca na frente da outra, não nos seus pensamentos, mas sim em suas características físicas ou mentais. Por conta que o bullying é isso, é um meio de você afetar aquela outra pessoa por conta de um defeito físico ou mental que ela tem. Que isso nem é por conta que você quer. Você não queria nascer com essa não defeito, com essa diferença. É sim um caso mais biológico. Isso. Então você não deveria fazer bullying, você deveria só respeitar. Por conta que eu acredito que ninguém ia gostar que se fosse com você, com seu pai, com sua mãe, com algum familiar seu. E também tem a parte que as escolas, eu acho que às vezes estão até um pouco sem uma segurança básica. Não acho obrigatório ter câmeras, mas eu acho que também não precisaria olhar dentro da bolsa, mas um detector de metal não seria algo ruim para dentro de uma escola, por conta que, querendo ou não, sempre tem alguém que, por conta de sofrer esse bullying ou esse não respeito que a sociedade não tem por ele, vai querer resolver esse bullying na parte física, violência. Então, acho que um detector de metal resolveria algum dos problemas que nós temos na sociedade. Calma aí, o senhor vai cortar. Pronto, eu vou cortar. Olá. Olá, pronto. Pronto, Aqui é a nossa